Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho toda a convicção. Porque o Estado ele nunca botou assistência técnica para o homem do campo. O Estado tinha um apoio de política pública. Quem botou a assistência técnica e o desenvolvimento foi as cooperativas. Aí quando eu falo essa, de comercialização, de produção, de crédito, que fez isso. Levando a informação, a tecnologia, a tendência, o mercado, as pesquisas, a semente, as demonstrações de produção, e aí entrou o cooperativismo de crédito, né, que Santa Catarina estão aí com uns 3 milhões e 300 mil cooperados no cooperativismo de crédito, levando dinheiro lá nos barrancos de Eriu, quando as pessoas tinham a carroça de boi, o cara tinha lá uma junta de boi às vezes, ou duas, e 2 carroças para puxar o produto agrícola. Não se tinha adubo há 30 anos atrás. O cooperativo veio modernizando. Hoje você não encontra mais isso nas propriedades. Um agricultor com carroça de boi. É raríssimo isso. É raríssimo você ir numa propriedade, o cara com uma enxada. Hoje tudo é tecnologia, as máquinas evoluíram. Mas o cooperativismo tem o desenho total do desenvolvimento do homem do campo pelas suas redes todas, pela sua composição. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer um pouquinho das histórias de quem está sentando aqui toda semana junto com a gente. O Fala Mais que tem o oferecimento da Cicobi Valcredsul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também da Concórdia Informática e do Oeste Mais. E hoje vamos prosear com quem? É do cooperativismo, né? Ele tem nome de craque, inclusive, né? E gosta de jogar bola, né? E na seleção brasileira, inclusive. Olha aí. Foi jogador da seleção brasileira, de fato, né? Opa, isso aí eu quero saber. Mas é no cooperativismo que ele bate um bolão, né? Tem aí décadas de história já. Está conosco aqui o presidente da Sulcred Crediluz, com muito prazer. A gente recebe o Denilson Luiz Rodrigues. Seja bem-vindo ao Fala Mais. Eu fico feliz com isso. Queria saudar você, John e Jefferson, os seguidores dos canais, né? Do Oeste Mais e de outros que acompanham sempre esse trabalho maravilhoso que é levar notícia e dão também a oportunidade às pessoas que também já têm uma caminhada longa, consegue aqui dividir um pouco das experiências, do conhecimento. Eu fico muito feliz de estar aqui, dividindo com vocês esse momento, falar um pouco aí da nossa história, da nossa caminhada, do cooperativismo, né, que é uma grande jogada. Acho que o Brasil, falando um pouquinho de arrancada aqui, o Brasil está numa fase muito boa, né, nas últimas décadas, o cooperativismo cresceu muito e a gente fica feliz, está no sangue gostar do cooperativismo, do sindicalismo, isso é bacana. Então, a alegria é minha, a satisfação é minha. E vindo inclusive do berço aqui, né, da região sul, aqui no oeste de Santa Catarina também, a gente vê isso muito forte, né, mas a ideia justamente do podcast é essa, Denilson, a gente receber os nossos convidados para deixar aqui registrado, né, parte da história, seja a pessoal, seja a trajetória profissional, inclusive, né. Bom, mas o Jonathan falou aí umas informações, agora eu fiquei na dúvida, falou do Denilson, mas o jogador de futebol, mas aí é o que leva a fama, né? Que é importante, né? O nome começa por aí, o nome forte, né? E Denilson sempre foi um show, né? O Denilson show, né? Mas assim, cara, tu vem lá tu é natural de Abelardo do Luz, tu mora lá, né? De Abelardo do Luz, no interior, chamada Canhadão. Do Canhadão. Canhadão é uma comunidade, o pessoal da região conhece muito aqui, vamos jogar futebol, tinha sempre uma comunidade muito organizada, inclusive o pessoal aqui da região, Ponte Serrada, Varjão, Faxinal, o pessoal, todos vão jogar futebol lá, tem o time organizado até hoje, e eu nasci lá há mais de 60 anos, naquela comunidade que meus pais vieram do Rio Grande do Sul, os meus mais velhos já nasceram lá, mas eu, que já sou um dos últimos, já nasci no Canhadão, eu sou abelardense. Divisa com o Ipuaçu, com os índios, ali na região dos ETs aí, né? Pertinho lá, faz divisa, pertinho, né? somos vizinhos lá, é importante. Mas é uma coisa bacana, né? A migração dos povos, né, que desbravaram a nossa região, que vieram do Rio Grande do Sul, principalmente do Rio Grande do Sul, né? E aí lançaram Santa Catarina, Paraná, e hoje estão já lá no fim da Amazônia, né? Então, estamos para frente. Ô Denilson, e você está no cooperativismo já há 30 anos, pelo menos. Você pegou lá o início, pelo menos aqui no Brasil, né? Do cooperativismo de crédito, mais especificamente, né? Pois é, eu comecei a minha vida com meu pai. Meu pai era cooperativista, ajudou a criar cooperativas, né? Sindicalista por nascença.
Então eu nasci lá no Canhadão, não tinha luz, acompanhava muito esse trabalho das lideranças na época, lá 45, 50 anos atrás. Ele muito cedo já estava envolvido nesse processo todo. E o meu pai era um apaixonado por cooperativismo. Ajudou a criar cooperativas no passado, que já, infelizmente, nós tivemos uma fase ruim do cooperativismo, que foi a falência de algumas cooperativas de comercialização e produção. Então eu venho isso de berço do meu pai. Eu faço uma sequência lá, criado no Canhadão, lá sem energia elétrica, que veio do Rio Grande, andando até os 12 anos no meio de pé descalço, né? Eu gosto de lembrar sempre, a gente encontra os amigos, Jonathan, de lembrar de que a gente, quando ganhou o primeiro quichute, o primeiro sapato, então nem me imaginar. Ir de pé descalço para aula, lavar o pé. Então eu sempre segui muito meu pai, não tinha muito o que fazer na época. Não tinha energia, depois veio a energia. Então nossa vida foi nisso, participando da comunidade, da organização social, e essa organização social, meu pai participava ativamente, das cooperativas e do sindicato. E aí eu segui esse berço do meu pai lá. Eu acredito que deve fazer 43 anos, 44 anos que eu já estou dentro do cooperativismo, lá pela produção, quando existia uma cooperativa chamada Cooperável Abelardo do Luz. Eu já comecei a me integrar lá. Antes dos 18 anos, eu já estava lá junto com meu pai, na cooperativa. E aí é uma sequência de caminhada que veio do berço, veio da essência familiar. Então estamos aí há mais de 40 anos dentro do cooperativismo. E no cooperativismo de crédito, especificamente, porque hoje você é presidente, hoje não, né? Já há muito tempo é presidente da Sucred. O cooperativismo de crédito, ele entrou definitivamente na tua vida a partir de que ano? 30 anos, mais 32 anos. Porque a gente, quando começa, a gente veio do cooperativismo, mas quando foi criar a Crediluz, que era o nome de Crediluz, Cooperativa de Crédito de Abelardo do Luz e Ouro Verde, ela veio 2 anos de discussão com a base. Porque ela tem uma história muito interessante de criação. Muitas cooperativas nasceram com estruturas de outras cooperativas de produção por trás, as de crédito. Nós não, a cooperativa nasceu da organização das lideranças que participavam do sindicato, da IPAGRE, do movimento de mulheres, das comunidades, da Secretaria da Agricultura. Eram líderes comunitários que em 93, 94, depois do grande êxodo rural em Santa Catarina, mais de 300 mil catarinenses perderam as suas terras, venderam, saíram do campo. E lá nas entidades, esses agricultores representavam comunidades do interior, que eram ministros de igreja, mais os líderes das comunidades se tornavam líderes das entidades. Então eu vivo o cooperativismo faz de crédito 33 anos, porque nós ficamos 3 anos discutindo a criação da cooperativa, que nasce justamente desse processo. Eu lembro muito bem os desafios de chegar numa casa de um produtor rural ou numa comunidade há 33 anos, dizer para eles, para nós criar uma cooperativa de crédito. O que é cooperativa de crédito? Não, é um banco, um sistema banco. Como nós, colono, vamos criar um banco. Isso não dá certo. Então a gente começou lá atrás, o desafio começou há 33 anos. E na frente da cooperativa já há 30 anos. Vai fazer agora 30 de setembro, comemoração dos 30 anos, estou desde o início. Mas venho discutindo isso com a base, com a organização social. Voltando a reuniões na mesma comunidade, 3 anos até criar essa ideia e primeiro se estruturar coragem, né, para você ter a ideia de fazer as coisas acontecer, que dê certo. Então é mais ou menos isso, nos 33 anos que eu estou estudando um pouco cooperativismo antes, desde quando veio no Brasil, há quase 100 anos, trazido pelos alemães, que foram os grandes lords, né, que estão de trazer o cooperativismo de crédito no Brasil. Então estudando um pouco, conhecendo um pouco. Então faz mais ou menos 33 anos. E 30 anos, você falou, está na presidência? 30 anos. Eu fiz a comissão dos 23 agricultores, que nós montamos uma cooperativa, criamos uma comissão provisória, depois de estar discutindo 3 reuniões aí na base, criamos uma comissão para publicar um convite, que foi num parque de exposição dos Tosas Martins de Abelardo do Luz. Desse grupo a gente fez uma comissão, assinamos o edital de convocação e fizemos a assembleia de fundação, aprovação de estatuto, aquela parte legal todas. 23 tiveram a coragem de pôr o nome, de sair na frente, e foi eleita a primeira diretoria, e na época, para dizer a verdade, eu fui eleito presidente na época. Não era meu sonho, na verdade, assim, para ser, eu sempre digo, a gente tem que falar as coisas que a gente sentia, o meu projeto de vida era outro, na verdade não era esse, apesar de ter no sangue o cooperativismo, mas o meu projeto era outro. Mas dentro da situação de ter ajudado a discutir com as lideranças lá dentro das comunidades e a insistência,
eu acabei assumindo a primeira presidência da Sulcred lá, com 23 cooperados, em 30 de setembro de 95. Acabei... E não saiu mais. Não saí mais. O meu projeto, eu já estava no Movimento Sindical Santa Catarina, eu já representava a base regional aqui da MAI, eu já representava a região da MAI dentro da FETAESC, da Federação dos Trabalhadores de Santa Catarina. Meu sonho era migrar por dentro do movimento sindical em Santa Catarina, mudar algumas coisas, visão mais moderna do sistema sindicalista mais antigo, modernizar a visão do sindicato. Mas dentro das consequências, das condições que a gente foi um dos mentores de uma das entidades, eu estava no sindicato na época. Então, por estar dentro do sindicato, ligado às entidades da Secretaria da Agricultura, coube a mim representar o sindicato nos debates. Sim. Aí, quando foi para a Assembleia, aí os associados... Tu era o mais experiente na época. Experiente, ali, tinha estudado um pouco, tinha conhecido um pouco já o cooperativismo, e aí foi tudo, a maioria eram agricultores, todos eram agricultores de campo, né, lideranças comunitárias, colonos de mão calejada, né, que trabalhavam de junta de boi, virando pedra, como se dizia, né? Então, com pequenas propriedades, e acabou, não é pressão, mas uma demanda no momento e a insistência eu acabei assumindo. Então, eu estou há 30 anos na frente da Crediluz, né, tocando esse marco lá, começando com 23 colonos, né? Já chegando a 30 anos, né? Na época era muito uma piada, porque... como é que você ia botar a confiança? Sim, sim. Pois é, porque nasceu do zero, né? Nasceu do zero. Teve o primeiro, inclusive a primeira conta, que é de quem, Denilson? A minha, o 9. Teve 23, nós chegamos a 27, porque botamos mais um funcionário, mais 2 pessoas, e não aumentava o número de cooperados. Como é que nós íamos conquistar a sociedade e dizer que o cooperativo podia dar certo? Você já tinha falido, tinha gente pagando o cooperativo de produção por ano, que foi a falência, e nós, com essa ideia de louco, implementar esse processo. Mas tudo dá certo quando você lidar com o dinheiro das de pessoas. Fato mesmo, né? Porque é a parte talvez mais sensível ali, né? É a confiança, né? O dinheiro é tudo que você tem, que se produz, o suor do teu trabalho, o suor da tua família. Como é que nós ia conquistar isso? Foi um trabalho árduo, um desafio, e nós entendíamos a comunidade. Eles estavam corretos. Tem um ditado popular que cachorro mordido de cobra, cora de linguiça. Mas ele tem um pouco de verdade, porque as pessoas ficam traumatizadas. Sim. Pessoas simples, mal e mal sabiam ler. Na época a maioria fazia a chamada terceira forte, a quarta forte, quando tinham acesso. Sabiam mal e mal se defender, faziam as contas naqueles lápis, né, letra meio desenhada. Então foi um grande desafio, até que nós tivemos um primeiro projeto de liberação de crédito. Isso é importante da construção da história. Nós ficamos... De 18 de março, abrindo a agência. Abrimos a agência em 96, 18 de março. Até junho, quando nós liberamos o primeiro financiamento de trigo, para plantio de trigo. E aí eu trabalhava no sindicato e eu tinha um informativo na rádio local. Então todo mundo via. E mencionamos o nome, pedimos autorização para chamar o nome dos agricultores para vir assinar a cédula de custeio de trigo. Aí sim, a Crediluz começa a nascer, sim, a confiança, e todo mundo começou a vir na cidade e perguntar, dizendo uma frase até meio decorativa, né? Mas essa porcaria funciona mesmo? Era assim que eles usavam a expressão. Funciona mesmo, então nós ficamos... Foi na prática, né? Na prática. Quando nós liberamos o crédito, nós temos de 27 cooperados para 270 em 90 dias. Foi um trabalho... de formiguinha mesmo, né? De educação, porque teve que ter uma educação ali para mostrar também, né? A confiança, despertar a confiança. Quando aconteceu e o dinheiro caiu na conta, aí mudou a história. Aí começou. Mas foi muito difícil, né? E a gente tinha a compreensão do entendimento das pessoas, porque as pessoas tinham essa dificuldade de chegar na casa, conversar com Aqueles tempos não era um filho, né? Tinha 5, 6, as famílias eram mais numerosas, né? Os mais velhos já ajudando o pai a pagar a cooperativa falida. Era muito difícil, foi um momento de muita dedicação, né? Isso a gente tem que contar. E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, e quero dividir com vocês que seguem esse canal maravilhoso, que acompanham todos os podcasts que acontecem aqui no canal. Para nós pegar o primeiro financiamento, 3, 4 agricultores botaram as suas terras em garantia no banco para abrir limite para a cooperativa pegar o dinheiro. Eles não queriam nos dar o dinheiro. Aí essas famílias deram a sua terra em garantia para que a gente abrisse limite para conseguir operar para os nossos agricultores. Isso é uma coisa histórica, isso é uma coisa que isso acontece pouco no país, né? Da pessoa acreditar tanto num sonho, de botar tudo que ele tinha
em garantia. Que não era uma garantia nem para ele, era uma garantia para o coletivo. Ele podia perder tudo. Se a cooperativa quebrasse, ele ia perder tudo a propriedade dele. Então, veja, Jonathan, como é a história do início das coisas sempre são desafiadoras. Pessoas que abraçaram mesmo a ideia ali, né? Não, e hoje não se arrependem, né? Não, são todos parceiros. Depois 10, 15 anos da terra, sabiam fazer aquilo. 20 anos depois, aconteceu de 20 anos depois, o cara, minha terra está hipotecada aí na Crediluz ainda. Não, isso já morreu. Mas está aqui na escritura. Não, é só da Baixa. Levava lá, ia procurar o banco para mandar da Baixa, que foi liquidar tudo certinho. Mas essa é a história da criação de uma cooperativa que nasce lá no meio rural, num época de extensão do êxodo rural muito forte, as comunidades do interior já se acabando, ficando pequena, e aí ela criar uma instituição, um instrumento para que fosse o braço direito dessas pessoas a ficarem no campo. Então esse é o cooperativismo, né, que foi que é a Sulcred hoje, que é a Crediluz. Mas um trabalho assim ímpar de doação que a gente, quando se encontra, que alguns já faleceram dos sócios fundadores, e muitos estão aí barbinha branca já velhinhos, já eram de 50, de 40 anos, 50 anos. Eu era o mais novo, tinha 30, né? Então, quando a gente se encontra, a gente conta essas histórias para lembrar a dificuldade de você implementar um projeto, um sonho, que você acreditar no negócio e botar tudo que você tem, porque isso desse certo. Sim. Então, essa é a história do... E veio justamente nessa essência do agronegócio, né? De você fomentar a agricultura nas cidades. 30 anos depois, qual que é a parcela desse tipo de mercado, e vocês têm hoje abertura com outras frentes de segmentos, né? Seja trabalhar com o comércio, com a indústria, como é que funciona hoje? E não só hoje, né? Mas como é que foi o processo para ir agregando, né? Nós começamos só com o homem do campo. Esse era o projeto, né? Mas aí a gente conseguiu. Primeira parte a gente conseguiu isso acontecer. Só que passando do tempo, passando seus anos, o homem do campo também foi se esvaziando do campo. Isso em tudo que lugar, todos os municípios de Santa Catarina, inclusive do Brasil. O Banco Central também houve mudança das leis. Antigamente era cooperativa de crédito rural. Eles também foram alterando. O processo das cooperativas no Brasil, e Santa Catarina é exemplo do cooperativismo brasileiro, foi demandando nos pequenos municípios, que depois foram desmembrando, criando os pequenos municípios em municípios maiores. Não tinha banco lá, não tinha instituição. E no Brasil foi assim. E aí o Banco Central também facilitou as leis. Foi permitindo situações onde, se o associado era agricultor e tinha comércio, podia abrir a conta do comércio. E foi passo a passo. Cada alguns anos o Banco Central publicava uma nova redução fazendo essa abertura. De lá para cá, nesses 30 anos, houve muitas reduções do Banco Central. E permitiu, e o Banco Central viu que as cooperativas faziam desenvolvimento. Onde tem cooperativa no Brasil hoje, se você entrar numa pesquisa nacional, onde tem cooperativa no Brasil, o povo é mais desenvolvido, tem maior oportunidade, as pessoas têm mais conhecimento financeiro, as pessoas têm maior desenvolvimento na propriedade. E o Banco Central percebeu que as cooperativas eram importantes para o crescimento da economia do Brasil e das pessoas. E foi abrindo, depois de debate. Evidentemente que tinha representatividade também dos órgãos, que nem o CB, o SESC e outras instituições que defendiam o cooperativismo. Mas o cooperativismo foi difundido, foi aberto, dizendo que as pessoas podiam participar no município onde tem, que agora tu percebe município que não tinha banco, muitos nunca tiveram, alguns que tem estão fechando, e quem está ficando nos municípios pequenos no Brasil hoje é o cooperativismo. Então essa mudança da lei inicial lá, que podia só ser o cooperativismo de crédito, para manter o produtor no campo, trazer crédito, que mais de 70% dos agricultores estavam fora do crédito, e dos agricultores familiares 90%, o Banco Central entendeu de que a cooperativa era importante. Porque o mesmo dono da terra era o dono do meio da farmacinha, era dono do mercadinho, era assim no passado. Na época tinha limitações para empréstimos, para... Tudo até hoje, tudo é proporcional ao patrimônio. Conforme o patrimônio da instituição, você tem a capacidade de dar empréstimo. Sim.
Tá? Você nunca pode... Mas eu digo, para segmentos, tinha limitação, tinha restrição para empréstimo para Não, determinados segmentos? só que eles exigia a norma do banco. Aham. Você podia emprestar até 10 vezes o patrimônio da cooperativa ou da instituição. É assim no Brasil. Então, uma cooperativa de crédito empresta até 10 vezes o seu patrimônio. Se ele tinha 10 mil, um produtor não podia, um associado não podia deter mais que 100 mil reais. Então, esse era o limite. A questão não, daí era projeto, era faturamento, capacidade de pagamento, que vem no crédito rural de pegar o crédito e para cultivar. Né? Mas nós, na época, trabalhávamos com os pequenos, né? Pessoas de 10 a 50 hectares. Era o nosso início. Já que Abelardo do Luz e Ouro Verde é uma região bastante grande, né? E aí foi crescendo, Denilson. Nasceu lá em Abelardo do Luz, foi se expandindo, né? Qual foi, digamos assim, a segunda agência, o segundo município a se explorar e como é que vocês sentaram assim e definiram um plano estratégico para expandir a cooperativa geograficamente? Legal essa tua colocação. Nós começamos a Abelardo do Luz e em seguida abrimos Ouro Verde, que nós criamos. Então lá nós montamos uma sala em Abelardo e em Ouro Verde, sala da cooperativa. Porque a nossa ideia era fazer uma cooperativa municipalista. Eram os processos antigos. Só o que aconteceu? Com a cooperativa indo e crescendo e tendo acesso ao crédito, os municípios vizinhos que tinham amigos, compadres, irmãos, cunhados morando nesse município, começaram a atravessar a divisa e associar em Abelardo do Luz. Então eles começaram a associar lá. Vinha, não, eu sou de Varjão. E Varjão foi o primeiro que foi. Copinha, município de Bom Jesus, Ipuaçu, tudo lindeiro, começaram a associar lá. Cada vez que a cooperativa criava um produto, por exemplo, a área de saúde, por exemplo, aquilo foi extraordinário. O crédito para você financiar investimento para o pequeno produtor rural, as ordenhadeiras, os resfriadores ainda de tarro, as pequenas animais para tirar leite, que foi onde os pequenos entraram e se manteram aí 20, 30 anos na propriedade, graças ao leite, que estão tirando leite, hoje já está quebrando esse também, né? Mas assim, foi por isso que as pessoas foram atravessando o município. E o primeiro que foi, depois da Abelardo e o PAC de Ouro Verde, nós íamos para Varjão. Lá na Copinha, um grupo de agricultores começaram a ir para lá, aí chamaram numa reunião, levaram na época o prefeito para uma reunião, um dia de noite, na casa de um produtor rural, e lá se reuniu 15 associados de Varjão, que eram sócios em Abelardo do Luz, que tinham parentesco, que iam lá nas outras cooperativas fazer negócio, que associaram no seu crédito, pegavam o dinheiro, e aí nós temos que abrir uma em Varjão. Então ela veio por necessidade, de nós abrirmos o primeiro. Foi orgânico o processo, foi orgânico, né? tudo foi orgânico. E depois uma necessidade, sabe? É importante salientar isso. Quando o sistema da economia começou a crescer muito, que evoluiu muito, o homem do campo, o agronegócio, o comércio evoluiu muito, a tecnologia, então uma cooperativa municipal acabou ficar pequena. Eu diria assim, sentindo um pé de milho no meio de uma plantação de pinos. Nós estávamos lá ficando amarelo, porque você tinha que ter estrutura para você aumentar o volume de crédito, porque na verdade as pessoas precisavam de um maior volume. Então, duas questões. Uma foi orgânico, a vinda, foi assim diferente de Passos Maia, que começou a ir a Varjão, associar em Varjão, começou a associar em Varjão. Nós pegamos, tinha gente de Passos Maia que morava na região, já conhecia lá no Ouro Verde, que era gente de Ouro Verde, gente de outros municípios, de Abelardo do Luz. Acabamos indo organicamente lá para Passos Maia e assim foi justamente subir uma ponte cerrada. Foi tudo desse jeito, né? Indo para os vizinhos, o pessoal ia cooperar. E uma outra situação clara foi a necessidade de você ter um volume maior de negócio para mim fazer convênios de crédito, de serviço, de produtos para trazer para o meu cooperado. Que quando nós éramos muito pequenininhos, ninguém olhava para nós. Né? É uma piada popular isso, né? Então a gente começou a ter volume de negócio, começou a melhorar e a gente começou a crescer por procura e também depois em junta entrou a necessidade. Mas eu acho que essa parte orgânica de fazer as pessoas atravessarem as divisas e associar com nós foi o modelo da gente fazer cooperativa. Porque crédito foi uma coisa que cada ano que passava mudava. Né? Nos últimos 10, 15 anos, o crédito não é o problema. Tem dinheiro de sobra hoje. Todos os bancos estão sobrando dinheiro para emprestar. O que falta é da política pública. Então,
O que foi fazendo nós levar para frente foi a forma da gente fazer cooperativo. Os nossos programas, a nossa participação, dos programas que nós acessávamos, das políticas públicas, por exemplo, habitação a fundo perdido, reforma a fundo perdido, o apoio às entidades e organizações sociais, desde o grupo de crianças até os idosos, o grupo de futebol, as igrejas, o clube de mães. Hoje nós temos infinidade de entidades que são cooperadas, nós ajudamos essas entidades. Depois as nossas áreas de saúde foram sendo implementadas, né, foram implementadas lá em 2006, a gente começou com as áreas de saúde gratuita para o nosso cooperado. Então essa forma de fazer cooperativa também caiu na graça, caiu no respeito da sociedade e as pessoas começaram a vir. Que a gente fez na região aí em torno de 500 casas a fundo perdido e reforma. Inclusive urbanas, né, 30 no município, mais 30 no outro, no homem do campo. Nós mudamos a cara das pequenas propriedades, onde os caras moravam naquelas casinhas de madeira, depois veio a telha de barro, depois mais tarde veio o brasilito, mas era se pegar 30 anos atrás. Parece que é pouco se você olhar, mas é bastante se você olhar a realidade da época para hoje. Então foi várias coisas que levaram a cooperativa a avançar, a sair, para a gente ir para frente. Que tudo nasceu pela procura e depois nasceu pela necessidade. Para a gente ter força. Né? Para arrancar um toco meio forte, o trator não pode ser pequeno. E a gente viu que o mercado financeiro começou a voar demais. Aqueles valorzinhos que as pessoas pegavam nos troca-troca, nos comércios, lá o colono vinha numa loja pegar troca-troca, foi crescendo tanto que depois o crédito ficou pequeno. Né? E aí nós fomos evoluindo. Então tudo nasceu por procura. Nós atravessamos as divisas por procura de pessoas que vinham associar. E tudo começava pelo vizinho, ou por um parentesco, por um compadre, que ia na casa e via falar e os programas de informação... A popular boca a boca, né? Boca a boca, e esse negócio da transmissão da rádio, né? Que muitas pessoas ouvem, a gente tinha informativo. Desde antes de criar a cooperativa, eu trabalhava no sindicato, eu tinha informativo lá na rádio de Abelardo Luz, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então a notícia foi também através do rádio, que anda em tudo que lugar, e o boca a boca, e foi assim que foi acontecendo difundido a história da Sulcred nesses 30 anos de história. Bom, Denilson, a cooperativa, você falou, né, essa parte inicial do crescimento orgânico dela, mas hoje a gente sabe também que existem agências, além dessas pequenas cidades aqui da nossa região, onde que foi a origem, hoje vocês já estão em grandes centros, como é o caso de Chapecó, inclusive, né, onde que vocês têm agências, no plural, né? Acho que contar um pouquinho sobre também justamente essa sequência, né, do crescimento da Sulcred. O que se deve a isso, né? A questão do planejamento, era para esse caminho mesmo que vocês pretendiam seguir? Ou ele chegou de forma orgânica também? Na verdade, nesses municípios maiores já não foi tanto orgânico. O orgânico foi nos municípios vizinhos, que foi um roteiro natural. Varjão, Passos Maia, daí Bom Jesus, vinham tudo associado lá, Ipuaçu, eram tudo vizinho. Daí Ponte Serrada, né? Vinham para cá, pessoas que desciam a Passos Maia, vinham falar da cooperativa, tem uma ligação muito forte. Foi assim. A motivação de sair daí para as cidades maiores, como Chapecó, Xaxim e Xanxerê, foi daí uma necessidade do mercado. O mercado, na verdade, evoluiu muito. Houve muito produto do sistema financeiro, tudo muito tecnológico, tudo se passou a ser via cartão de crédito, via caixa eletrônico, internet bank, depois vem vindo, nos últimos anos vem vindo outras questões do Pix e assim por diante. Mas veio lá o cartão, o caixa eletrônico, a movimentação financeira eletronicamente, e aí nós tivemos dificuldade de fazer convênio com essas grandes empresas do ramo. Que vamos olhar cartão Visa, Master, a máquina de cartão de crédito, a adquirência, que é a maquininha de cartão. Pelo volume que nós tínhamos, não era atraente para essas grandes multinacionais a fazer negócio conosco. Então nós tivemos que sair da zona de conforto de estar com gente nossa, com gente dos vizinhos, tudo que entendiam a nossa linguagem, que vivia junto conosco, para se desafiar ao crescimento, para que mostrasse interesse nesse mercado financeiro, desse mercado do crescimento, a fazer convênio com a Sulcred. Para quê? Para nós atender o nosso cooperado.
Porque, na verdade, o grande compromisso de uma cooperativa e dos seus diretores que estão na frente dela é levar para o seu cooperado também a modernidade, não excluí-los da tecnologia. Não, acompanhar a evolução. Né? Acompanhar a evolução. Nós nos sentimos na obrigação, porque aquele cara que vinha buscar o investimento, o custeio, o desconto, fazer só o depósito, o talão de cheque começou a sair fora. O Banco Central ficou bravo com o talão de cheque, já começou lá na frente, foi conversando 10 anos até hoje, praticamente não tem mais, é muito pouquinho o cheque. Mas como é que a gente entendeu essa metodologia, o que o Banco Central queria, e de nós nos obrigamos a dizer o seguinte, vamos sair da zona de conforto, daquilo que nós somos bom, que é crédito rural, que é política social, que é o crédito barato, o juro mais barato que tinha levado para o produtor rural, ensinar um pouco a fazer gestão, porque era uma coisa assim, deve acontecer também em toda a região, é diferente da nossa. O pai era o chefão da família, filhos de 18, 20 anos, 25 anos, casando, ficando perto, o pai cuidava de tudo. Não, nós chegávamos lá na comunidade, na casa deles, ia fazer uma janta, dizendo, não, o senhor tem que mudar. As linhas de crédito mudaram, o governo criou políticas por renda, por movimentação financeira. O senhor tem que tirar esse movimento da sua conta e passar um pouco para cada filho. Cada filho seu vai ter direito a pegar uma política do Pronaf, por exemplo, com juros subsidiados e com seguro agrícola. Enquanto o senhor concentrar tudo na mão dele, o senhor vai ser um demais produtor, o senhor vai ser tratado como grande. E o senhor não é grande se dividir toda a propriedade com os seus filhos no lado. Então a gente levou lá informação, conhecimento das políticas públicas, informação sobre o crédito, sobre os enquadramentos, qual é que era o melhor produto, e explicar para ele que ele não podia entrar lá porque ele não podia mais voltar aqui. Então a gente saiu dessa zona, nós era craque, brincava no começo, craque, que nem o Denilson, nós era craque nisso. Nós conhecíamos a política pública de cabo a rabo, nós falava isso e falamos até hoje. Só que a gente sentiu que se a gente não crescesse em volume de negócio, em patrimônio, em serviço, muitas dessas pessoas que cresceram no campo, todo mundo já sabe, todo mundo sabe disso, que o agro cresceu, o pequeno ficou agro. Um pequeno produtor botou 50 vacas de leite nos últimos anos. Tudo desenvolveu, né? Tudo ficou assim. O volume financeiro. E nós, se nós ficar aqui com esse feijão com arroz, na zona de conforto, esse cooperado vai embora. Porque ele vai ter necessidade de estar incluído no mercado. E aí sim. E aí dizer para ti que nós entramos então nesses municípios maiores, não tinha o potencial de negócio maior. Já Xinxerê e Xaxim tinha bastante agrícola, mas Chapecó, o agrícola já é pequeno, ela foi no outro ramo, o ramo comercial, onde o Banco Central abriu, que as cooperativas pudessem fazer isso, com as suas resoluções, e nós abrimos para crescer, para se fortalecer, e deu certo. E deu São certo quantas porque nós agências mudamos. em Chapecó? São 3. 3? 3 agências, uma de cada bairro, no centro, São Cristóvão, e no Passo dos Fortes, que é o bairro mais antigo de Chapecó. E deu certo, porque daí a gente conseguiu fechar grandes negócios aí a nível de produto e serviço para atender o nosso cooperado que lá no interior do município, lá em Abelardo Luz, Ouro Verde, Passos Maia, eles têm informação sobre tecnologia, sobre os melhores produtos do mercado financeiro. A coisa ficou bem familiar, bem conhecida da sociedade, todos os produtos novos, e nós se credenciamos com a sua estruturação para fechar convênio para trazer esse produto para atender o nosso homem do campo lá, o nosso agricultor, que os mais velhos que estão vivos lá com 80 anos têm dificuldade, mas os mais jovens estão voando aí dentro do sistema de tecnologia, transações online e assim por diante. Então, esse avanço nesses 3 municípios maiores foi sim um projeto de estratégico para a gente se fortalecer, para trazer produtos melhores e deixar uma cooperativa completa. Sim. Você fala, né, comenta assim, deu certo, beleza, ótimo, né, que deu certo, mas o para dar certo, ele foi algo... também, de certa forma, natural, assim, ou teve muito desafio para você, porque querendo ou não, vocês estavam lá com o know-how de vocês sobre o agro, agora estão trabalhando, quando foram para os centros maiores, era para trabalhar não necessariamente com o agronegócio, era trabalhar com os outros setores, né? Como é que foi esse processo, de certa forma, de adaptação, inclusive, porque até a forma como você... tratar essas pessoas, né? A forma de trato é diferente, né? Olha, eu digo para ti que foi uma experiência fantástica. Cara, que tu chega num município que nem nessa cidade maior, para você conquistar uma confiança não é fácil. Mas o que tem dado para nós a certeza do nosso trabalho é quando nós implementamos lá nos municípios maiores, nos grandes centros maiores, a forma de fazer cooperativa. E aí foi a grande surpresa para mim.
Eu digo para o conselho até hoje, mas há tempo atrás, quando nós começamos a entrar nesses municípios, é a forma da gente fazer cooperativa, de atender o cara pelo nome na porta, de você dar retorno, de ele esperar, não, eu te dou o retorno, de ser sempre a mesma pessoa que atende ele. Eu me surpreendi em Chapecó a isso. A surpresa que eu tive lá, que os empresários de lá, eles querem falar também com o gerente, eles querem olhar no olho, eles querem fazer o cálculo. E eu achei que lá não acontecia isso. Não, eles vão um pouco na instituição, mas eles gostam disso. E aí um foi contando pro outro. Não, eu fui lá naquela banquinha nova, lá na cooperativa nova ali, Sucred, os caras são assim, ó, eles dão retorno. Aí me chamavam para reuniões, eu ia em almoço, janta lá com eles. E eles disseram, mas que forma legal de vocês fazer cooperativa. Então, qualquer coisa a gente liga e retorno. Eu tenho retorno hoje, até o final da tarde retorno. Tem que retornar para dizer sim, para dizer não. E eu me surpreendi a aceitação que tive. Eu achei que ia ser diferente, que nós íamos enfrentar grandes dificuldades também nesse sentido, porque era diferente o público, né? Sempre do agro, do empresarial, dos trabalhadores liberal, lá, da indústria, do comércio, toda essa rede. Eu me surpreendi pela forma que eles trabalham e que gostam desse atendimento. Nos surpreendeu muito a Sucred, fiquei muito feliz com isso, porque nós achamos que nós ia chegar antiquado lá, atrasado do tempo, que a nossa forma de fazer ia dar errado. Pelo contrário, eu, semana passada, nos dias, eu estive lá e faz alguns almoços, eu faço assembleia, né? Eu não mando diretor, eu que vou lá fazer a assembleia. Sempre sou eu. O cara me disse, mas quantas vezes tu vai vir aqui até o banco ficar grande? Eu disse, não, enquanto for presidente, eu vou estar aqui. Gaga ou não, eu vou fazer a assembleia, porque isso é minha obrigação. Você tem que falar comigo na assembleia, você tem que falar comigo. Eles vinham falar, mas você vai vir mesmo, todo ano eu tô lá. E o que me surpreende, assim, quando eu encontro associados já há um bom tempo de Chapecó, eles, cara, aqui é sempre o mesmo gerente. Nos outros lugares a gente tá aqui, no outro lugar tu vai lá, já não tem mais um, não tem outro. Não, a gente preza por isso, o atendimento, as pessoas podem ficar 30 anos trabalhando com nós. O nosso modelo, assim, ele tem um modelo meio europeu, de que o cara, se for gerente, nós não transferimos, ele pode ficar 30 anos no mesmo lugar. As pessoas ficam com medo, não, quanto mais compadre ele quiser. Se ele é mau caráter, ele vai fazer em qualquer lugar. Não adianta você transferir ele. E o que eu sinto de alegria lá, que o povo de lá que eu achei que era difícil de trabalhar, não é. Eles são carentes de atendimento, são carentes de ter contato com as pessoas, são carentes de retorno, eles não falam com a máquina, eles falam com pessoas. E eu fiquei muito surpreso. Então, essa saída, dizer para ti, para esse setor de centro maior, que tem potencial de negócio extraordinário, nos deu uma surpresa muito grande a questão das pessoas. As pessoas também são que nem a gente, eles podem ter grande, mas eles precisam desse contato, desse carinho, dessa informação. E a gente se deu bem lá, está se dando bem lá. Nós estamos fazendo nossos negócios. Não vou dizer que é um mar de rosa, mas a cooperativa tem crescido, graças a Deus, todos os anos, um bom crescimento, bem estável. E uma coisa que a gente faz é não perder a raiz lá, a essência. A gente continua. Meu time, o time que é da Sucred, né, nosso gerente, o meu time, que são 125 pessoas hoje, eles têm que trabalhar na mesma metodologia que nós trabalhamos há 30 anos atrás. Com um produto diferente, mas o mesmo contato, a mesma satisfação. A filosofia. É a filosofia, mas é a essência do cooperativismo. Né? Isso tem dado muito certo, dizer para ti que foi muito bacana. Foi uma surpresa enorme para nós da Sucred entrar nesses campos onde as pessoas gostam de falar não com pessoas, não com máquina. Sim. E esse objetivo de crescer, de estar em novos municípios, atingindo novos públicos, né, inclusive, isso é, de certa forma, permanente? Ou tu acredita que chega em um patamar que, não, tá bom, eu atendo X municípios, tenho tantos associados, esse tamanho tá bom para a nossa cooperativa? Ela não existe limite. O que tem para nós, é claro, no nosso planejamento estratégico, é assim, nós não estamos preocupados em ser a maior cooperativa. Longe. Jamais, enquanto tiver essa visão dos fundadores que criaram a cooperativa dessa forma, de devolver para o cooperado, e que nos motive nós ser a maior. Prova que nós nem queremos sair da região oeste. O Banco Central chama a gente para assumir papéis de outras cooperativas em regiões de que nós não vamos. Nós queremos ser aqui do Oeste. Então, longe de nós crescer a maior. Mas o desafio nosso, cada dia que nós percorremos nossas 24 horas de dia ou de noite, o nosso trabalho é para ser a melhor cooperativa de crédito, não a maior. De atendimento, de produto. Investimos muito esses últimos 2 anos.
completamos uma cooperativa, hoje está quase completíssima a nossa cooperativa. É uma instituição que tem tudo no mercado, mas no intuito de ter satisfação. E quando a gente faz as pesquisas que a gente fez, tanto pela Universidade de Chapecó, fez uma pesquisa para nós com os associados, e uma pesquisa que nós fizemos, compramos urnas, botamos dentro das agências, deixamos 30 dias e ouvir das pessoas, o que nos deixa satisfeito, tem crítica assim, de produtos, que a gente sabia, mas o nível de aprovação, de bom e ótimo, chegou a 97%. Teve agência que chegou a 99% de satisfação, de atendimento, de resposta, de ser respeitado. Para nós, isso não tem coisa que pague. Não tem. Então, o nosso intuito vem sempre nesse sentido. Tentar ser sempre a melhor cooperativa. A melhor mais próxima da família. Criar produtos, diversão. Nós temos uma lega de produtos. Agora, semana passada, nós encerramos os Jogos Regionais de Inverno. Para ver a satisfação do pessoal. Cara, vocês são Chapecó, Xaxim, precisa de Xanxerê, vamos falar da cidade maior. Cara, que bacana isso que vocês fazem. Integrar, fazer jogos, levar os casais, família. Eu disse, mas isso é o cooperativismo? A sociedade, onde está a sociedade, está nós, é a cooperativa. Se tem uma família lá que tem vários filhos, é uma cooperativa que trabalha em conjunto para crescer, para avançar. Então, assim, nós temos esse intuito. Nós vamos continuar crescendo dentro daquilo que o mercado nos permita e também a nossa responsabilidade de fazer gestão, mas fazer cooperativa melhor possível cada dia é o nosso projeto. Uhum. Se é maior, não é nosso sonho, não. Nunca foi e não será. Sim. Né? Isso é importante, nós acreditamos nisso. Uhum. Denilson, eu queria que tu fizesse uma retrospectiva, não cronológica, mas assim fazer um paralelo da situação, da realidade que é hoje, na verdade, né, com o advento da tecnologia e tudo mais, né, os desafios também que vocês tiveram nessa parte, né, porque é lógico, tem, e até hoje tem, né, as pessoas que gostam do contato físico, né, o calor humano, o aperto de mão, o abraço, tá na agência e tal, mas também tem quem gosta da comodidade, né, de fazer tudo pelo celular, não precisar sair de casa ou do serviço, enfim, né. Como é que foi para vocês essa adaptação e pegar toda essa transição e essa necessidade também, né, de se incluir no meio digital para também não ficar para trás, como foi naquela ideia lá que você falou de expandir os serviços e tal? Na verdade, para nós diretores foi um pouco mais difícil, né, interpretar todo esse processo. Já os mais jovens, na idade de vocês, que conhecem muito mais, eles conseguiram entender um pouco melhor esse processo. Nós gostava muito de o cara ir lá, desde tirar um extrato ele ia no banco. Uhum. Desde fazer uma proposta, tudo ir no banco. Para pagar um título, até hoje tem no interior, nos pequenos municípios. Pagar a conta da água lá. Eles vão até hoje, eles vão até lá. Às vezes lá em Bela, você acha 10, 15 pessoas lá na espera com 3 caixas para pagar a luz, a água, o boleto. Então isso trazia para nós o quê? Também informação para o nosso associado com menos conhecimento, com nível de formação menor, que era só na labuta com os pais. Isso foi perdendo um pouquinho, porque eles também andaram nesse campo. Então, para nós era muito bom, nós orientava muito melhor eles. Eles sabiam as informações. Esse avanço da tecnologia, para nós foi um pouco de surpresa, ele foi muito rápido. Mas daí o meu time tem muito jovem, doutores lá, todos eles são doutores estudados, com pós-graduação, são gente que são letrados, tem a tecnologia. Nós fomos também se aperfeiçoando. Eles nos mostrando esse processo todo. E também começamos a identificar que as pessoas também queriam ir para isso. Porque eu surpreendi, por exemplo, pessoas hoje com 70 anos usando aplicativo. Uhum. Que eu achei que não iam, eu tinha dificuldade de fazer isso. Não, mas eles estão lá fazendo aplicativo, eles têm o WhatsApp, porque nós da cooperativa temos o WhatsApp da agência, que conecta os associados, eles respondem pelo WhatsApp. Essa foi a minha grande surpresa, a evolução daquilo que nós vivíamos há 30 anos atrás para hoje, nos últimos 5 anos para cá, que foi o Pix, né? Uhum. Para as pessoas pagar, agendar a saúde por pessoas de idade, senhoras, que nós temos programas de saúde, por exemplo, agendar uma consulta. Então, para mim, para nós, mas foi um pouco difícil. Mas também foi desafiador, porque nós também tivemos que aprender um pouco essas questões aí. E entrar no mercado, ficar ativamente, porque hoje, até depois da pandemia, né? Só lembrar um pouquinho dessa tristeza que aconteceu no mundo, tudo foi muito mais virtual. Uhum. As reuniões são virtuais.
E aí remeteu mais para as pessoas com menos conhecimento, com maior dificuldade, aprender isso. E isso nos surpreendeu muito. Surpreendeu muito. A gente vê Chapecó, é difícil as pessoas irem na agência e vão lá para negócio. Lá ninguém paga boleto em agência, que nem acontece em todos os nossos municípios aqui, como Abelardo do Luz, Ouro Verde, Bom Jesus. As pessoas vão lá ainda, o sistema antigo pagar. Sim. Mas nesse grande centro, não, é só tecnologia. Se eles vão lá, é para negócio. Então, para nós foi um grande desafio. Do inicial lá, da caderneta, de fazer a aplicação, eles levavam a aplicação. Anotava na caneta lá, né, no papelzinho. Isso aí, a meu caixa tinha que anotar. Quanto é que deu esse mês e botava embaixo. O saldo, né? E ele botava no bolso. Na época, nós desenvolvemos uma cartinha, uma cardiazinha de 3 folhas, para botar a poupança, porque daí eles queriam, e a gente dava para eles, com a marca nossa, e anotava a caneta para saber quantos tinham de aplicação. Quando o senhor vinha, toda vez ele vinha dar uma olhada e aplicava. Ele botava mais um pouquinho para agilizando, eu tenho tanto. Entende? Então, assim, é muita mudança você ir lá hoje, entrar num sistema do aplicativo do Pix, por exemplo, lá você tem tudo, tem extrato, tem saldo, tem tudo, né? Ou do Internet Bank. Então, foi um grande desafio essa evolução. Mas ela foi tão rápida que eu não imaginava que ia ser assim. Eu achei que as coisas iam ser mais difíceis, mas não. Vi que o nosso agricultor, o nosso homem trabalhador, o homem do campo, está evoluindo junto, e por isso que tem aí a nossa região Santa Catarina aqui. Tu não fica brincando que aqui é um pedaço da Europa. Não, é porque o povo evolui muito rápido, o povo é desbravador, né? Então isso é importante. Foi difícil, mas nós conseguimos entrar junto com eles aí. Conseguiu implementar, né? Entrar na mesma onda. E uma pergunta semelhante, na verdade, mas que antes, quando você estava falando da parte do agro, né? Lá de trás, porque o agronegócio, durante muito tempo, a gente sempre ouve as histórias antigas, ele foi sinônimo de sofrimento, né, cara? A pessoa que era do agro a vida muito sofrida. E hoje a gente consegue perceber o quanto que não só o desenvolvimento, mas até a questão tecnológica, o setor do agronegócio é um dos setores mais tecnológicos que existem, que mais tem modificações e implementações, né? Pegando todas essas informações, que você consiga trazer, digamos assim, qual que é a parcela do associativismo, do cooperativismo, nesse sentido de evolução do agronegócio, daquele agro sofrido para o agro tecnológico hoje. As cooperativas, no caso a Sucred, ela teve uma parcela significativa em cima disso? Tu consegue perceber? Como influência, né? Consigo. E o volume que as cooperativas fizeram, a modernização do processo do agronegócio, né, é incrível. Porque, assim, tudo partiu pelo cooperativismo. Se a máquina, uma grande empresa fabricante de equipamentos agrícolas, tecnológicos, fabricou uma coisa, ela deve pelo cooperativismo. Não só de crédito. Aí quando a gente fala do cooperativismo, é o cooperativismo no geral. A de produção, a de comercialização, que tem seus próprios agrônomos, assistência técnica, levar informação para o homem do campo, saber cuidar da terra, todas as implementações de mudanças que teve, tudo passou pelo cooperativismo. O crédito foi um instrumento decisivo, que na verdade o dinheiro é que faz o papel de desenvolvimento geral. Uma cooperativa de produção, levava um agrônomo numa propriedade, fazia uma palestra, dizia das mudanças tecnológicas que estavam acontecendo, dos produtos químicos que vinham para controle de pragas e doenças, mas daí era o crédito que fazia o desenvolvimento. Uhum. Então o cooperativismo, na grande modernização do Brasil, foi o cooperativismo que fez. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu tenho toda a convicção. Porque o Estado ele nunca botou assistência técnica para o homem do campo. O Estado tinha um apoio de política pública. Quem botou a assistência técnica e o desenvolvimento foi as cooperativas. Aí quando eu falo essa, de comercialização, de produção, de crédito, que fez isso. Uhum. Levando a informação, a tecnologia, a tendência, o mercado, as pesquisas, a semente, as demonstrações de produção. E aí entrou o cooperativismo de crédito, né, que Santa Catarina estão aí com uns 3.300.000 cooperados no cooperativismo de crédito, levando dinheiro lá nos barrancos de Eriu, quando as pessoas tinham a carroça de boi, o cara tinha lá uma junta de boi às vezes, ou duas carroças para puxar o produto agrícola. Não se tinha adubo há 30 anos atrás.
O cooperativo veio modernizando. Hoje você não encontra mais isso nas propriedades. Um agricultor com carroça de boi. É raríssimo isso. É raríssimo você ir numa propriedade o cara com uma enxada. Hoje tudo é tecnologia, as máquinas evoluíram. Mas o cooperativismo tem o desenho total do desenvolvimento do homem do campo pelas suas redes todas, pela sua composição. E o crédito foi o grande diferenciador, que hoje já não é mais problema, né? O crédito hoje não. Hoje o nosso homem do campo e o setor urbano, no geral, tem oferta de crédito de sobra. Essa fase nós superamos. Quando nós começamos, 70% dos agricultores já estavam fora do crédito dos agricultores. Era só troca-troca. Você pegava lá... Tinha pouca opção, no caso. Não tinha opção. Eles não financiavam. Os bancos tradicionais grandes que cuidavam do crédito rural no Brasil não financiavam. Eles iam lá numa agropecuária e trocavam. Tanto saco de adubo por tanto de milho se entregava, tanto de soja. A partir disso, da criação das cooperativas, o avanço do crédito e as cooperativas junto de todos esses ramos aí, fizeram o agro, no modo geral, porque hoje não tem mais pequeno e grande, tudo é agro, evoluir na evolução que tem hoje. E aí a tecnologia voa. E aí vem grandes empresas na questão de herbicida, questão de adubação orgânica, de adubação química, chegando até nas pessoas lá nos diferentes lugares onde, às vezes, nem a informação ia. Manuel pegava os rádios lá, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, na Castela Dobrada. Então, o cooperativismo teve um papel fundamental no desenvolvimento do homem do campo. E quem se agarrou, entrou numa cooperativa de produção ou de crédito, está mais evoluído, está mais organizado. Você falou em números, quantos milhões tem associados em Santa Catarina? Em torno de 3 milhões e 300 associados no cooperativismo de crédito de Santa Catarina. Isso contando física e jurídica ou só CPF? Por aí. Mas se nós temos 8 milhões de catarinenses, Sim. que agora veio... Santa Catarina se desbravou aí pela grande migração de gente, né? Foi o estado que mais teve. Mas se você pegar aí economicamente ativa, 3 milhões e 300 mil cooperados, deve estar mais hoje, porque ele atualiza todo dia, é muita gente. Está chegando aí a 40%, mas quantos são, se você pegar menores de 18 anos e acima de 75, nós temos um grupo de aposentados muito grande, então você pegar esses dados que são de Catarina, é fantástico na questão do cooperativismo e do desenvolvimento. Então o cooperativismo tem esse papel fundamental. Né? Mas daí chegou o crédito para consolidar, junto com as informações, com a assistência técnica e a orientação. Eu acho que nessa história aqui ninguém apaga. Não apagamos o cooperativismo alemão, não se apaga o cooperativismo espanhol, lá em Mondragón, que é o berço mundial do cooperativismo. Não se apaga o cooperativismo de Santa Catarina, e depois no sul, Paraná e Rio Grande do Sul, que se desbravaram e foram o Brasil adentro. Mas o cooperativismo tem sido essencial no desenvolvimento. Bom, Denilson, todos esses desafios que você comentou a respeito do cooperativismo, né, vindo pela essa questão do crédito, que primeiro não tinha acesso e agora o acesso está ok. Você consegue trazer para a gente algum desafio atual ou até mesmo um desafio futuro que você consiga vislumbrar dentro do cooperativismo, que não seja relacionado a isso, né? Então, ok, esse daí a gente conseguiu superar. Quais são os próximos? Qual que é o do momento? Bom, se nós falarmos do nosso princípio do cooperativismo rural, do crédito rural, por exemplo, o desafio mais frequente daria para classificar 2 ou 3. Primeiro deles é a sucessão. Quando eu falo da sucessão, eu falo da sucessão completa. É lá na propriedade para tocar os negócios. É a sucessão de lideranças que gostem, que amem isso, que pratiquem, que deixem de pé isso. Porque, historicamente, se nós pegarmos a história do Brasil, se desvirtuou muitos projetos iniciais. No passar do tempo, eles viram o rumo, não conseguem se manter. Por quê? Porque o mercado te leva. Você tem que ser muito raiz, você tem que ser... sempre um amigo meu que sempre diz, né? 880. Então, acho que o primeiro desafio é isso. A permanência dos homens do campo para manter o agro, apesar que o agro vai vir com tecnologia, vai substituir. Segunda, a formação de liderança futura, para ocupar cargos que hoje estão de pessoas muito mais experiência do que eu, com 80 anos, 85 anos, cooperativa aqui da região, do Paraná, que já estão no final de ciclo, e o grande desafio é manter de pé esse espírito que
que desenvolveu a Europa, que vem de origem europeia, que são do cooperativismo, experiência de outros países também, mas que foi implementado aqui e que agora a gente começa a apresentar. A gente consegue perceber quem é que vai fazer a sucessão do homem do campo e a sucessão das lideranças para manter a sociedade organizada, que os projetos não se desvirtuam, que eles não se percam no caminho e eles percam a razão de existir. Porque quando você perde a razão de existir, quando você substitui uma coisa por qualquer coisa, você perde a essência. Então me parece assim que esses moldes do crédito, da assistência técnica, da tecnologia, ela avançou, ela está top e só vai continuar. Agora, pode ter certeza que o grande desafio que nós temos aí no cooperativismo são esses eixos, né? A sucessão, tanto familiar como na gestão da frente. Trazer os gêneros para dentro. Né? Nós temos que fazer um trabalho aí também para a juventude vir para o cooperativismo. Não só tecnológico, onde você não tem contatos. A juventude precisa estar dentro dos municípios onde tem cooperativo para viver junto, para fazer sequência com os seus pais, sair do sistema dos bancos virtuais, que na verdade você não tem contato, você nem sabe o que você faz. Então esse é o grande desafio, semear para essa nova geração, as novas gerações, essa visão e esse problema que a gente identifica nos debates da nossa liderança, para a gente conseguir fazer isso. E que ação nós temos que fazer? Vai depender de nós. Nós, as cooperativas, todas elas, de fazer esse debate. E é o modelo que nós vamos enfrentar aqui na frente de problema futuro. Principalmente essa questão da inserção, né? Porque tu mesmo disse que começou na presidência, inclusive, com 30 e poucos anos, né? 30. Então, 30 cravado. Então, hoje, as pessoas mais jovens, inclusive mais jovens do que 30 anos, elas já têm que estar se encaminhando para essa inserção, né? Porque o início ele tem que acontecer não no momento que você já está maduro. Você tem que amadurecer no processo, né? O que é bom salientar, isso é visível. Nas famílias onde eles têm uma participação na cooperativa melhor, ele já traz os 18 anos para vir associar na cooperativa. Quando os pais não participam ativamente na cooperativa e são chamados assim, vão para onde é melhor no momento, é difícil trazer os jovens para dentro. Eles estão distanciados. Então começa lá no berço. A responsabilidade de pais e filhos trazer esse processo aí. Essa acho que é o grande viés que tem. Sim. Mas é uma preocupação que está eminente, não só na Sulcred. Eu entendo dentro do cooperativo, a gente anda muito. A grande preocupação é isso. Quem é que nós vamos conduzir os jovens no futuro para tocar o cooperativismo quando eu não estou tão idoso assim, mas cheguei aos 60, tenho meia vida da minha vida dentro do cooperativismo. Metade da minha vida, bem certo, 30 para 60. Mas tem gente que tem 40 anos de vida dentro do cooperativismo e essa é a grande preocupação. Então, esses jovens precisam vir conduzir o processo. Né? A gente consegue ter simpatia onde os pais participam, mas tem 75%, 80% de jovens de 18, começa antes até a abrir nos bancos virtuais, a 25 estão nos bancos virtuais hoje. Então, acho que é o grande desafio. Ô, Denilson, pensando lá da década de 90 ainda, quando foi o início da Sulcred, né? Para agora, né? 30 anos depois, lá atrás, você mesmo falou, né? O principal atrativo, digamos assim, era a oferta de crédito, né? Que os produtores, os agricultores não tinham muito acesso, era difícil, né? Ou não tinham de forma mesmo acesso, e as cooperativas, a exemplo da Sulcred, vieram para suprir essa necessidade. Hoje em dia, o crédito, você também falou, ele está muito acessível, né? Ele está disponível nas cooperativas, nos grandes bancos, né? Os bancos privados, estatais também, né? Bancos públicos. Quais são os diferenciais hoje para você conseguir se sobrepor à concorrência, de forma geral, né? A concorrência do crédito, de forma geral, aí inclui cooperativas, bancos privados, estatais? Eu vejo que, acho que em relações das grandes estatais, ou seja, pública ou privada, isso não é difícil porque nós temos, as cooperativas têm um papel muito mais próximo das pessoas. Orienta sempre para o melhor caminho, nós temos isso, as cooperativas têm isso. Eu acho que isso é bem segmentado e a gente faz a diferença. Quanto à competitividade local, o que a gente tem que fazer é fazer cooperativa pela essência, cuidar para não se tornar banco.
tá? Oportunizar para as pessoas de que o resultado da cooperativa possa voltar para o cooperado. Tá? Essa condutividade é nata. É isso nós cuidamos da Sulcred. Nós cuidamos. 30 anos, nosso corpo diretivo da cooperativa continua na mão dos homens lá do campo, daqueles ministros velhos. Traz um jovem no meio, filho dessas pessoas, para discutir liderança. Então, assim, o corpo a corpo, o menor custo de manutenção de conta, o menor custo de serviço, isso ajuda. Nós somos de região bastante europeia, eles fazem conta hoje, né? Uhum. Então, acho que esse é um segmento. Então, internamente, quando a gente entra diretamente, porque queira, nós somos todos cooperativos, mas tem uma competitividade na base, né? Porque nós queremos crescer. Então, é normal a corrida para trazer cooperado para dentro. O que nós temos que manter de pé é essa visão. De que toda a cooperativa que produzir tem que devolver para o cooperado. Ou é na entidade, ou é na sociedade, ou é na parte de programas de habitação, é programa de saúde. Nós cuidamos muito, né? Na hora do lazer, é a hora do esporte. Nós cuidamos muito que nesses 30 anos nós não perdemos a visão e nem a missão e os valores. Sim. A Sulcred continua cooperativa. Ela entra no processo de fornecimento de produtos bancários, porque isso é economia. Você tem que ter o produto bancário. Mas o resultado de tudo isso, ela tem que se manter aí. Eu acho que isso faz um pouco de diferença. E em relação às grandes bancos estatais ou públicos, é de fato esse contato com as cooperativas que eu tenho com as pessoas, de conversar. Mais próximo. Para orientar, que é o melhor crédito. Quando ele vai pegar uma política pública, tem demais produtores, tem Pronamp, tem Pronaf, tem um monte de linha. O papel do meu time está preparado para dizer para ele, olha, se tu pegar aqui, tu juro vai ser menor, tu vai ganhar X%. É isso que nós precisamos fazer. Cuidar de que a cooperativa possa mencionar isso para os seus cooperados, esses derivados de informação, que seja de informação mesmo, ou seja de agregação com a participação do cooperado, devolvendo para eles o fruto da cooperativa. Esse eu acho que é o grande desafio. Uhum. E com o resto das grandes cooperações, não. Prova é que eles estão saindo dos pequenos municípios e estão ficando nas cooperativas. Uhum. É isso que a gente está vendo, vocês sabem disso. Né? Os grandes bancos estão fechando. Todo mês tem notícia na parte, ou no sul, tem fechando, indo as embora. As agências físicas, de fato. Estão indo embora. Quem vai usar esse produto daí são só o grande mais de mutação financeira, que faz um processo muito, muito eficaz de valores, de volume. Mas a particularidade das pessoas é ficar com as cooperativas. E nós, acho que o desafio da Sulcred é isso. É mencionar esse processo, trazer para dentro, né, para que a gente não perca essa visão e a gente fique competitivo. Porque queira ou não queira, eu sempre digo que 80% é turco, né? Ele quer resultado na bolsa. Uhum. Né? Os outros 20% que são cooperativismo, que vive o cooperativismo por amor, por estar dentro do sangue, que vem dentro de que a força de todo mundo é importante para crescer. Não adianta você crescer sozinho. Uhum. Né? Você só vai enxergar. Tu não tem com quem conversar se você cresce sozinho. Sim. Se você cresce uniformemente, todo mundo crescendo junto, você tem com quem conversar para quem dividir. Então, esse espírito a gente tem que produzir. Então, você esquece que a gente é um desafio, é o diferencial, e que nós temos que manter isso. Muito bom. Falar de números um pouquinho. Queria que tu trouxesse alguns números em relação à Sulcred, número de associados, por exemplo, né? Quantas agências, em quais municípios já está presente a Sulcred, planos para expansão, né? Municípios que podem ganhar agências da Sulcred. Então eu vou falar um pouco de número, um pouco de produto e de expansão. Bom, os números, eu não posso falar agora ativamente dos números atuais, né? Mas nós estávamos lá em 2024, entramos em 2025 aí com 15 mil e poucos cooperados, né? Nós estamos aí perto de 350 milhões de ativos, né? Nós temos crescido entre 18, 19, 17, 20% ao ano nos últimos 5 anos, temos um crescimento muito bom. A cooperativa buscou sempre preparar bem o time para que possa atender bem os cooperados. Isso é acho que um grande desafio. Nós trabalhamos muito no ano passado e esse ano para nós melhorar os nossos produtos. Lançamos agora o nosso cartão de crédito. O pessoal está recebendo nas agências, né? Um cartão potencial que tem crédito, débito, aplicativo, cartão internacional da Visa. Então, melhorar um produto de qualidade era o desafio que nós devíamos para o nosso cooperado. A questão dos caixas eletrônicos, colocamos em todos os municípios. Aí vem a adquirência agora lançando. Então, o consórcio, que a gente tinha que melhorar, um produto de qualidade, lançamos agora o consórcio, que a gente associado vão ficar sabendo. Então, foi padronizado assim, de ter um produto completo,
né? Esses números, esse ano a gente enxerga um ano um pouco mais difícil para o sistema financeiro, porque nós temos que entender que quando a sociedade está apertada, todo mundo cruza informações e sofre, todo mundo sofre. Mas a cooperativa tem se mantido firme, então acho que esse é o grande debate que nós temos. Vamos continuar com o crescimento, esperamos esse ano que vai ser um ano positivo novamente, já estamos na metade do ano, já passamos, a gente já plantou a metade, né? Então a gente já sabe como é que estão os dados, então a gente está evoluindo. O programa de expansão não tem como parar, porque você até força automaticamente, né? Para você ter esse produto aqui, você precisa ter também volume, né? Eu sempre digo que tem volume. Você não pode pegar uma carreta e buscar 10 sacos de milho lá na Bahia Baixa. Né? Você você carrega lá 300 sacos, para isso vale a pena. Então, é isso que quer dizer. O volume cresce, nós precisamos que crescer também esse mecanismo de ir e vir, que é a logística de negócios, não é a logística de transporte, mas é um negócio. A expansão nós temos desenhado, esse ano nós tínhamos projeto de abrir 2 agências. Em princípio, vamos abrir uma, né? A gente já apresentou na Assembleia que nós tínhamos um 4º projeto de Chapecó. Chapecó está chegando a 300 mil habitantes. Sim. É impossível você ter uma lá. Tem outro sistema cooperativo que tem 15 agências. Então você não consegue chegar lá, é 15 quilômetros, uma ponta de uma cidade para outra. Mas nós demos a gente tem 3 lá, a gente está abrindo, vamos abrir em Concórdia, né? A gente já desenhou isso no plano de expansão, é uma cidade que a gente tem bastante ligação, tem bastante amigos, já conhece a cooperativa, e a gente vai para esse segmento ali, também uma cidade da agricultura muito forte, industrial muito forte, e que vem completar levar a nossa forma de fazer cooperativo, continuar fortalecendo o sistema de crédito, para que a gente mantenha a nossa visão e a gente vá atendendo os nossos 15, que depois 16 mil, se Deus quiser, cooperados, bem atendidos, que a gente possa levar para eles as expectativas que eles têm como cooperativa, dentro dos seus projetos, dentro do seu sonho e dentro dos nossos. Ele tem que ser bom para os dois, né? E quem está na frente nem é só uma questão, mas uma cooperativa, ela tem um papel fundamental. Então nós vamos para a expansão, esse ano nós vamos abrir Concórdia, isso é uma coisa já programada, e abrir 2, provavelmente vamos abrir uma, mas ano que vem está aí. 2026, com outros projetos, e ele vai continuar. Eu acho que tem espaço e a competitividade é bom, é melhor para as pessoas, né? Isso estimula o desenvolvimento, né? Estimula o desenvolvimento, aperfeiçoa o atendimento, aperfeiçoa o trabalho, né? E a gente tem que estreitar a confiança. O meu time é sempre da mesma cidade, né? Isso eu levo num eixo nosso. Isso é um parâmetro da Sulcred, né? Só trabalha na agência da cidade, quem é da cidade. A menos que não tenha gente, daí eu tenho que levar. Mas se tiver gente na cidade, nós temos uma dificuldade, sim. Muitos jovens saem dos pequenos municípios, vão estudar, não voltam. Né? Isso você se conhece? Sim. Né? Tem municípios aí que tem pouca juventude, mas a gente faz o possível e o impossível, faz até um malabarismo para que a gente tenha alguém da cidade que transmita confiança, transmita informação lá para a comunidade. Até porque eles moram lá, né? Sim. Se fizer alguma cagada, eles podem apanhar no fim de semana, né? Lá no jogo de bola, né? É mais fácil ser cobrado, né? Mais fácil ser cobrado. Tu pega um estranho, leva, e quando é estranho, é estranho. Ele vai embora, você não sabe. Tem um pouco da filosofia nossa, né? Então, é sempre estar perto, estreitando esse papel de estar próximo das cooperativas, das pessoas. Sim. E, bom, aproveitando a tua presença aqui, esse ano é um ano de celebração, né? Afinal de contas, é um marco muito importante, 30 anos, né? A cooperativa completando. Tem uma programação para celebração desses 30 anos? Temos que comemorar com a gente. Mas seria uma honra, até para todos os seguidores que vão estar ouvindo. E nós temos 4 eventos. Nós vamos estar fazendo eventos regionais. Lá em Xaxim, nós vamos pegar Chapecó, Xanxerê de Xaxim. Vamos fazer um evento, já está programado no sábado, dia 23 de agosto agora. Vai ser uma festa, na verdade, né? Contratamos banda, vamos fazer bolo, vamos fazer salgadinho, vamos botar uma bebida, vamos levar o pessoal, vamos comemorar junto com o cooperado. Como vai acontecer aqui em Ponte Serrada, chamando Passos Maia, Varjão e aqui Vargem Bonita e Catanduvas, para um evento aqui no dia 30, que já tá tudo certo aqui também, uma festinha igual, os 3 vão ser igual, banda, 4 horas de música, e a gente compartilhar, conversar com as pessoas, que as pessoas possam ter esse marco. Vai acontecer no dia 13 de setembro em Abelardo Luz, pegando as regiões Domingos, Ipuaçu, Bom Jesus e Ouro Verde e Abelardo Luz. E no dia 27, que dia 30 é nosso aniversário, porque daí é segunda-feira, se não me falha a memória, terça. É ruim de comemorar no dia mesmo, né? Nós comemoramos no sábado. Sim.
A gente vai fazer um evento lá institucional daí a gente vai levar as lideranças regionais, vamos chamar o grupo lá, né, onde vai ter um evento de solenidade. Ali vai estar envolvido os sócios fundadores, os diretores, né, os nossos líderes, que nós temos os nossos agentes, os nossos delegados regionais, vão estar junto com nós, né, para a gente, acho, compartilhar esse momento da conquista de 30 anos. Porém, é uma grande caminhada, né? Quando começamos, eu diria que não era pessimismo, na verdade, pela história que se tinha, ninguém acreditava que ela pudesse sobreviver com 23 pessoas abrir uma instituição. E nós já temos 30 anos, né? E até eu brinco sempre com as pessoas, já tenho dito centenas de vezes que nós pensamos a cooperativa para 100 anos, depois os outros que se preocupem, né? E já chegamos aos 30, né? Então nós estamos comemorando. Só tem mais 70, né? Mais 70. Então eu brinco muito com isso, mas na verdade deu certo e a gente quer trazer o time para dentro também, as entidades que ajudaram a construir, os históricos, pessoas que foram baluarte na nossa parceria, que nos ensinaram também o debate de ser, né, de ser diretor financeiro, de conhecer o sistema financeiro. Eu me lembro que eu não sabia como é que ia ganhar dinheiro em 1995, como é que eu ia ganhar dinheiro para pagar as contas, como é que ia fazer essa história de criar uma coisa, contratar funcionário, sistema, botar computador, como é que eu vou pagar no final do mês? Né? Então, aprender toda essa questão do sistema financeiro, ter uma leitura, orientar o time, talvez orientar o nosso associado, que nossos informativos que temos na rádio todos os sábados, em toda a região, a gente informativo da rádio, dizer, olha, as taxas estão altas, tenha cuidado aqui, faça projeto bom, se não viabilizar, você perde o que você construiu nos anos, dá aquela... E quando eu dou essa pegada na rádio, para que as pessoas consigam discutir com a esposa, com o esposo, com os filhos, né? Esse debate, então, temos que comemorar tudo isso. Acho que a Sulcred merece esse processo todo, esse time grande aí de 15 mil cooperados, famílias que vem ingressando com nós e na verdade, tem que celebrar. Até porque a passagem ela é única, né? Ela tem que ser bem vivida e também comemorar as coisas boas. Eu acho que a Sulcred é uma coisa boa que aconteceu, criou diversidade, criou competitividade e criou novos desafios de fazer cooperativismo. Então, nós vamos comemorar, sim, com muita força, né? Vamos botar música, vamos cantar um pouco. Opa! Vamos tomar uns golinhos também desse chopp, né? Para comemorar. Acho que toda comemoração, aniversário tem isso, né? Ninguém é de ferro, né? Ninguém é de ferro, tem que comemorar, né? Não quero comemorar. Aniversário tem que comemorar. Então é um pouco isso. Acho que de extravasar, de se divertir e lembrar também daqueles que ajudaram a construir a história. Isso é bacana, né? Com certeza. E que depois os mais novos vão ter caminhados para frente, mas uns que já se foram, né? Os outros estão aí. A gente tem que celebrar esses momentos, que é tudo lá com 80 anos. Então a gente precisa dividir com eles. Vai ser dia 27 um evento lá que vai acontecer chamado institucional, para a gente marcar a história aí dos 30 anos. Muito legal. Bem. Bom, eu acho que a gente falou bastante sobre o cooperativismo de uma forma geral, né, e também mais específica com o Denilson trazendo ali peculiaridades da Sulcred, mas para o pessoal que está acompanhando a gente, né, para conhecer um pouquinho mais do Denilson, para quem não conhece, né, quem é o Denilson que quando está fora da presidência da Sulcred, nos momentos de lazer, em casa, no final de semana, nas horas vagas, quando está lá na caixinha do nada, né? O que você gosta de fazer, Denilson? Os seus hobbies, né? Gosta de, sei lá, passear, viajar, passar momentos com a família? Então, meus queridos, a gente nasceu em Abelardo Luz, vem do campo, né? Nós temos essa essência de gostar das coisas. Então, a minha vida foi toda ela ligada ao campo, à comunidade organizada. Sempre fiz isso a minha vida toda com meu pai. Meu pai era ministro e eu acabei virando catequista. Depois eu criamos o esporte, a juventude, a pastoral da juventude. Criamos o 4S, que era a Juventude Rural, que vocês acho que nem viram falar. Já ouvi falar. Os 4S eram líderes de jovens de Santa Catarina. Faz muitos anos eu tive o prazer e a satisfação de tocar uma e representar Santa Catarina em 1985, no 2º Congresso Nacional de Juventude Rural, inclusive uma audiência lá com o então ex-presidente José Sarney. Então eu tenho uma história de campo, né? Eu sempre fui jogador de futebol eu gosto até hoje, mas hoje já as lesões do joelho já não permitem mais, mas a minha vida foi em cima do esporte, sempre esporte. Sempre ligado à comunidade, diretores, e jogando futebol. Eu brinco muito aqui com nossos cooperados, né? Que na Sulcred eu fui 5 vezes campeão.
Aí eles reclamavam que eu fazia um time, jogava 150 anos atrás, eu e mais 2 velhinhos. Aí o pessoal daqui da ponta mesmo, tinha os meus amigos, disse, não, você tá montando time. Não, eu fui convidado. Aí um outro time lá, meio gordinho, me convidaram e eu joguei para um outro time contra que eles que eram bons. Nós que fomos campeão aqui, tomamos uma cerveja aqui, tocamos violão. Então o Denilson é um time, sempre foi do esporte, da sociedade organizada, do movimento sindical, do movimento cooperativismo. O meu apelido tradicional, carinhosamente, meu apelido é Graia, né? Porque nos meus 12 anos, quando eu te fazia uns filó, que teu pai deve contar, seus pais, seus avós, não tinha nem luz, iam fazer filós nas casas dos outros, das famílias, e comiam amendoim, e tomavam quentão, não tinha nem luz, era o tiareto, aquele com querosene. Uhum. E aí eu era muito barulhento, incomodava todo mundo, até que pegou esse apelido de Graia e daí passou uma vida com esse apelido. A minha camisa 9 de futebol, que eu jogava os campeonatos regionais, lá não era Denilson, era o Graia, o 9 centroavante. Então o Denilson gosta disso hoje, continua gostando do esporte, promove esporte, mas o Denilson é um homem do sítio, tem um sítio, que não... Para mim, lá no final de semana, mexer na terra, criar meus bichinhos, tá no sangue, isso na essência. Então, o Denilson é assim, um cara que gosta muito de organização, de família, né? Tenho 2 filhos, né? Uma é médica, o outro tá fazendo direito, né? Então, a gente trabalha muito para isso, deixar uma honradez, né? Acho que um legado para essas famílias, né? Para os nossos filhos, né? Então, o Denilson é esse, trabalhar bastante. Sítio, eu gosto muito de mexer com meus bichinhos, lá criam umas ovelhas, para se entreter. O esporte fica de lado, joga uma bochinha, inclusive fui campeão esse ano, jogamos na dupla aqui da Sulcred. Ganhamos aqui de Passos Maia, do pessoal de Passos Maia, fomos campeão da bocha, mas não joga bem, não, tudo meu lesão, né? Mas ficamos, né? Dia de sorte. Mas o Denilson, assim, gosta muito dessas coisas, de organização, um cara que gosta muito de sítio e de família, esse é do cooperativismo. Então, o Denilson, o Graia, como tudo me conhece aqui na região, tudo, eu atendo aí, inclusive, que pegou, né, me chamam de Graia, tem uns que, eu não lembro mais, é Graia, pode me chamar de Graia, eu atendo, é uma satisfação, porque já são quase 50 anos de Graia, então não tem como apagar, né? E aqui na Ponte Serrada mesmo, eu lembro que nós temos os amigos aqui, eu vim jogar aqui, eu devia que a seleção brasileira devia jogar aqui, eu joguei aqui para Ponte Serrada, foi uma experiência magnífica aqui, inclusive, falando só aqui de Ponte Serrada, né, a experiência que eu tive junto com a cooperativa, né, com o pessoal daqui. Então, esse é o Denilson Graia, que vive essa vida assim, ama o cooperativismo, é uma moeda que incorpora no sangue da gente, está no nosso dom, né? E o sindicalismo como uma forma de organização social, dizendo que as pessoas têm que brigar por seus direitos. Não importa que tipo de sindicato seja, né? Gosta das coisas certas, né? Gosta das coisas... Tem que ser certo, tem que ser verdadeiro, tem que ser franco, né? Que doa. Como dizem uns amigos meus do cooperativismo, é 8 e 80, mas é pela seriedade, pela transparência, para a gente sempre fazer, deixar um bom legado. Para que os nossos filhos herdem isso como uma forma de sequência, de que os valores, né, ser honesto, ser coerente, sem roubar, sem fazer sacanagem, essas coisas magoa, na verdade, as pessoas de bem. Então é isso, né? Fazer certo o que é certo, e esse é o caminho principal. E assim, continuar até que Deus dá peleia para nós trabalhar, vamos trabalhar, e quando chegar a hora de se aposentar, eu vou para o meu sítio na beira do rio, com uma varinha, pescar um peixinho, né, tocar lá uns bichos e viver a vida, essa caminhada bacana que temos nessa passagem aí. Então esse é o Denilson Graia do dia a dia. Muito bem. Coisa boa. Bom, acho que a gente falou bastante coisa, né? O Denilson trouxe aí muito conhecimento do cooperativismo, falou um pouquinho também da parte pessoal ali, dos gostos dele, né? Quando não tá lá como presidente atrás da mesa, lá, ou conversando com o associado, né? Cara, só te agradecer a presença aqui no Fala Mais, né? Desejar para ti muito sucesso, né? Nessa longuíssima caminhada já construída, mas que certamente dá para ver que você tem ainda muita lenha para queimar, né? Muito gás ali para seguir muito além dos 30 anos já como presidente da Sulcred. E também parabenizar a Sulcred, né? Pelo aniversário, por esse marco, né? Das 3 décadas aí de existência,
que venham os próximos 30 anos, né? Daqui a pouco até com o Denilson na presidência, lá com 90 e pouco, já também, né, Denilson? Por que não, né? Cara, brigadão aí, parabéns. Eu que queria agradecer a você, Jonathan, Jefferson, o ST+, por essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho da história do cooperativismo, falar um pouco da Sulcred. Agradecer, sim, a parabenização, acho que é bacana, agradeço de coração, acho que o cooperativismo é bacana e essa história já está feita, não tem como apagar. Agradecer sempre pela parceria do ST+, de levar nossas informações também para as pessoas que seguem o canal. Isso é bacana, porque tem o seu tempo de ouvir, você não precisa ouvir naquele momento. Isso é muito bacana, está registrado, então deixa lá a mensagem que pode sempre um dia surgir. Se não servir para nada, mas alguma palavra sempre acho que é importante. Eu sempre digo para as pessoas que vale a pena a gente não ouvir só a modernidade, mas também as histórias. E agradecer vocês pela oportunidade, por você bater papo, agradecer você que está aí seguindo o canal, que sempre é fiel, levando as informações da região, não é só de Ponte Serrada. E para nós é isso. E que Deus nos dê saúde, né? 90 é muito velho, né? Eu sempre dizia para os meus... Tu quer estar lá no sítio já, né? Tá no sítio. Eu sempre dizia para os meus diretores que a gente precisa ter lucidez no que a gente faz. Se eu ficar muito velhinho, meio gagá, me atropelem. Porque o nosso associado merece, acima de tudo, as melhores informações, o melhor encaminhamento, e é isso que a gente trabalha. Então, muito obrigado a vocês que seguem o canal do ST+, pela oportunidade, e estamos juntos, contamos com você na Sulcred. Valeu. Com certeza, muito Obrigadão. bem. Abraço. Outro, até mais. Obrigado, Denilson. Bom, a Sulcred é parceira também de longa data nossa, né, dentro do ST+, né, agradecimento muito especial à marca, a todo o time, né, e mais uma vez parabenizar vocês. E também um agradecimento especial a vocês que nos acompanharam aí, né, se ainda não estão inscritos no nosso canal, se estão vindo pela rede de amigos do Denilson, do pessoal da Sulcred, né, sigam o nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, também a nossa página. E também um agradecimento especial, obviamente, às marcas que patrocinam aqui o nosso quadro nessa temporada, que são a Cicobi Valcred Sul, Frigorífico Arvoredo, a Notável Construtora, Concorde Informática e o ST+. Beleza, pessoal? Todos os agradecimentos feitos, a gente se vê na próxima semana. Um abraço.